Existe um momento silencioso e inesperado em que algo dentro de você simplesmente para. Não é fracasso nem fraqueza, é cansaço. Você se esgotou de carregar tudo, de insistir, de tentar encaixar a vida nos seus planos e buscar respostas em meio ao silêncio. É desgastante, não é? Então, sem perceber, você apenas solta. Sem drama, sem colapso, apenas respira fundo. E, de repente, tudo começa a mudar. É curioso como a vida reage quando você deixa de forçar as coisas. Quando para de correr, de querer controlar cada detalhe, tudo parece voltar a acontecer. Não por causa do esforço, mas porque você finalmente deixou espaço para que a vida siga seu curso. Soltar não é sinal de fraqueza. É uma força tranquila que diz: não preciso perseguir o que já está destinado a mim. E quando você chega a esse ponto, em que já não vive correndo atrás de tudo, percebe algo importante. A vida nunca esteve fugindo de você. Ela apenas esperava que você encontrasse calma suficiente para receber o que sempre esteve disponível. Repare, a maioria das pessoas vive em constante batalha. Não apenas contra o mundo, mas contra o tempo, contra os outros e até contra si mesmas. Elas despertam apressadas, perseguem objetivos com ansiedade e terminam o dia ainda presas à tensão. O mais curioso é que acreditam que isso seja normal. Mas olhando com atenção, essa urgência e essa necessidade de controlar tudo não nascem da clareza. Elas surgem do medo. Do medo de ficar para trás, de não ser suficiente. Do medo de que, se você afrouxar o controle por um instante, tudo vá desmoronar. Só que existe algo que quase ninguém diz. A vida não é uma máquina que precisa ser comandada. Ela tem um ritmo e você precisa aprender a acompanhá-lo. Assim como acontece na música, quanto mais rígido você fica, mais perde o compasso. Você tenta acelerar aquilo que só amadurece no tempo certo. A verdadeira paz, aquela que permanece mesmo quando tudo ao redor parece incerto, nasce quando você deixa de lutar contra o presente. Quando para de exigir que a realidade seja diferente e aceita que algumas coisas simplesmente precisam seguir seu fluxo. É como tentar segurar água nas mãos. Quanto mais força você faz, mais ela escapa. Quando você relaxa, tudo começa a acontecer de outra forma. Ideias surgem, percepções aparecem, oportunidades se revelam. Tudo isso sem esforço exagerado. Não porque você desistiu, mas porque finalmente entrou em sintonia com a forma como a vida funciona. Você se transforma em um ponto de equilíbrio no meio do caos. E é justamente aí que a vida começa a responder. Existe uma verdade que poucas pessoas escutam. Soltar não é fraqueza, também não é desistir. É decidir parar de viver preso a resultados que nunca estiveram totalmente sob seu controle. Quanto mais você tenta garantir certezas, mais sente a vida escapar entre os dedos. Você passa a controlar cada detalhe, cada conversa, cada atraso, como se tudo dependesse exclusivamente de você. Mas a vida não está fora do lugar. Ela apenas não segue o calendário que você imaginou. E é nesse ponto que tudo muda. Quando você relaxa de verdade, deixa de viver em constante resistência. A pressão de fazer tudo acontecer desaparece. Em vez disso, você começa a enxergar aquilo que sempre esteve diante dos seus olhos. Oportunidades, sinais e caminhos que antes passavam despercebidos. A clareza aparece com naturalidade. Isso não significa que você ficou acomodado ou passivo. Significa apenas que deixou de lutar contra a vida e passou a caminhar com ela. Porque quando estamos obcecados em controlar o percurso, esquecemos de confiar na sabedoria escondida nas pausas, nos desvios e até nas portas que se fecham. Talvez nunca tenham sido erros. Talvez fossem apenas redirecionamentos, mostrando que você não precisava carregar tudo sozinho. Quando essa compreensão chega, sua forma de viver muda. Você permanece tranquilo não porque tudo está perfeito, mas porque entende que nunca foi sua missão sustentar o peso do mundo inteiro.
E, curiosamente, quando você abandona essa necessidade de controlar tudo, algo diferente acontece. Sua presença muda. Não porque você esteja tentando impressionar alguém ou se tornar perfeito o tempo todo, mas porque as pessoas percebem essa tranquilidade. Elas sentem que você já não age movido pelo medo, nem vive tentando agradar, provar seu valor ou buscar aprovação. Você apenas é. E essa presença transmite segurança. Ela atrai naturalmente. Não porque exista esforço, mas porque existe autenticidade. Esse alinhamento tem uma força silenciosa. Quando você deixa de lutar contra a vida, também deixa de viver apenas dentro da própria mente, planejando cada detalhe antes mesmo que ele aconteça. Ao confiar mais na vida, você volta a sentir o próprio corpo. Percebe sua respiração. Aprende a ouvir antes de reagir. Fala com serenidade em vez de pressa. E essa mudança transforma a maneira como as pessoas se conectam com você. A atenção deixa de ser algo que você precisa buscar. Ela simplesmente chega. O amor já não precisa ser implorado. Ele encontra espaço para florescer. Porque quem deixa de forçar o próprio caminho passa a viver com mais profundidade. Descobre que o silêncio pode comunicar mais do que o excesso de palavras. Que esperar não significa perder tempo e que estar firme em si mesmo é uma das formas mais poderosas de presença. Há pessoas completamente exaustas de tentar agradar, de controlar os resultados nos relacionamentos, na carreira e até no próprio processo de cura. E sem perceber acabam perdendo o essencial. Quanto menos você tenta controlar tudo, mais a vida encontra espaço para seguir o curso que sempre esteve reservado para você. Mas essa confiança não pode ser fingida. Ela precisa ser construída um momento de cada vez, permanecendo na incerteza sem fugir dela, aceitando não ter todas as respostas e ainda assim continuando a caminhar. Esse é o verdadeiro caminho. Talvez ele não seja chamativo nem dramático, mas é o que conduz você de volta para si mesmo. E quando começa a viver a partir dessa confiança, em vez da tensão, uma nova percepção naturalmente começa a surgir. A clareza não surge quando você força ainda mais os pensamentos. Ela aparece no silêncio. Quando você deixa de pressionar a vida, aquilo que existe dentro de você finalmente encontra espaço para se expressar. Não de forma intensa ou evidente, mas por meio de pequenas mudanças, sensações discretas e daquela certeza serena que nasce quando algo se encaixa sem precisar de explicação. Talvez você já tenha sentido isso. Uma inclinação suave em direção a uma escolha que não parece lógica, mas que por dentro transmite paz, ou aquela leveza que chega no instante em que você decide soltar algo que vinha tentando manter. É assim que a clareza se manifesta. Ela não exige atenção, apenas se revela quando o excesso de ruído desaparece. Muitas pessoas não conseguem ouvi-la, não porque não desejam, mas porque aprenderam a viver em estado de luta, a insistir, a prever todas as possibilidades na tentativa de vencer o que não conhecem. Mas a realidade é outra. O desconhecido não está contra você. Ele pode caminhar ao seu lado. Nele existe tudo aquilo que sua mente ainda não consegue antecipar, mas que seu coração já percebe. Quando você deixa de tentar dominá-lo, começa a se mover em parceria com ele. É então que a vida passa a seguir outro rumo. Você entra em novos espaços com menos receio e faz escolhas que carregam menos peso. Você deixa de correr atrás de sinais e passa a representar um deles, porque aprendeu a confiar não apenas na vida, mas também em si mesmo. E a partir daí, não é mais necessário arrancar clareza à força, porque ela chega. O sucesso deixa de ser algo que precisa ser empurrado e passa a ser algo com o qual você se harmoniza. E conexão também não precisa ser pressionada. Ela se aproxima por meio da sua presença, da sua tranquilidade e da forma como você age quando já não tenta sustentar tudo sozinho. Essa é uma energia difícil de definir, mas fácil de perceber. As pessoas sentem quando você chega,
E você também começará a reconhecê-la quando parar de exigir que a vida corra mais depressa e permitir que ela encontre você exatamente onde está. Quando essa confiança deixa de ser aparência e passa a fazer parte da sua forma de viver, uma nova mudança se torna visível. O mundo começa a refletir uma versão diferente de você. Antes mesmo de ouvirem suas palavras, as pessoas percebem o que você transmite. E quando sua presença já não nasce da tensão, do desespero ou da necessidade de provar alguma coisa, algo em você se torna naturalmente atraente. Não é algo que se explica com facilidade, apenas se sente. É nesse momento que você entende que o controle muitas vezes revela insegurança. Ele diz: não confio no que virá, então preciso decidir tudo sozinho. Já a entrega não significa passividade. Ela carrega força. Ela diz: confio que aquilo que é meu já está vindo ao meu encontro. Não preciso correr atrás, apenas estar disponível quando chegar. E essa postura transforma tudo. É uma confiança tranquila que faz com que as pessoas se sintam seguras perto de você. É uma profundidade silenciosa que desperta proximidade. É a serenidade no seu olhar mostrando, mesmo sem palavras, que você atravessou o caos e não permitiu que ele destruísse você. Em vez disso, deixou que ele o fortalecesse. Agora você já não tenta se agarrar à vida. Você segue com ela, como um rio que deixou de lutar contra a corrente e passou a acompanhar seu curso. Por isso, quando você para de buscar de forma desesperada, de tentar corrigir tudo, perseguir, vencer ou controlar, e começa a enxergar a vida de outro modo. O apoio surge de lugares inesperados. Pessoas que reconhecem esse alinhamento aparecem no seu caminho. E o tempo deixa de parecer um adversário. Ele começa a trabalhar ao seu lado. Isso não é sorte nem magia. É o que acontece quando seu corpo deixa de viver preso ao medo e começa a experimentar confiança. Quando sua energia afirma: estou bem aqui, neste momento, a vida começa a mostrar que essa sensação pode ser verdadeira. Isso não é apenas uma forma de pensar, é uma abertura. Quanto mais você permanece nesse estado, mais as coisas certas começam a chegar com naturalidade. Não qualquer coisa, mas aquilo que realmente combina com você. Existe um ponto que quase sempre passa despercebido. O que acontece com sua clareza quando você deixa de pressionar os resultados? O paradoxo é simples. Quanto mais intensamente você persegue algo, mais difícil fica enxergar. Você se concentra tanto no que acredita que deveria acontecer que perde de vista aquilo que já está diante de você. As oportunidades não somem quando você força demais. Você apenas deixa de reconhecê-las. Sua mente passa a interpretar tudo pelo controle. Cada conversa parece uma negociação. Cada silêncio soa como derrota. Cada demora parece um ataque pessoal. Mas quando você afrouxa essa necessidade de segurar tudo, sua percepção começa a mudar. Você volta a enxergar com clareza. Passa a escutar o que realmente está sendo dito, sem o filtro da insegurança ou da expectativa, apenas com presença. Pequenos sinais deixam de passar despercebidos. Você começa a responder com consciência, em vez de reagir no impulso. A partir desse lugar, suas decisões se tornam menos barulhentas, porém mais sábias, mais firmes e mais coerentes com quem você é. É por isso que tantas pessoas dizem: quando parei de me preocupar tanto, tudo começou a funcionar. Isso não significa que desistiram. Significa apenas que deixaram de escolher, movidas pelo medo, pela falta e pela crença de que nada aconteceria se não fizessem tudo sozinhas. Mas a verdade é que muita coisa já estava em movimento. Elas apenas não conseguiam perceber. Quando você desacelera por dentro, o mundo ao redor não paralisa. Ele começa a acompanhar seu novo ritmo. Os resultados melhoram não porque você passou a fazer mais, mas porque começou a agir com mais equilíbrio, mesmo fazendo menos. Esse é o verdadeiro poder da entrega. Ela coloca você novamente no ritmo do presente. Não nas histórias criadas pela mente, nem na ansiedade acumulada no peito, mas no agora.
E o momento presente costuma revelar com mais precisão o que você precisa do que qualquer excesso de pensamento. É aqui que tudo se torna ainda mais profundo. Quando você deixa de forçar, não conquista apenas clareza, você também recupera sua força. Não uma força exibida ou alimentada pelo ego, mas um poder interno, calmo e firme. Aquele que nasce da certeza de que você não precisa perseguir tudo. Você passa a atrair em vez de correr atrás. Isso transforma sua maneira de viver. Quando age a partir da confiança, deixa de se justificar o tempo todo e para de pedir sinais, como se precisasse de permissão para seguir. Você deixa de procurar paz o tempo todo no mundo ao seu redor. Em vez disso, é a sua própria presença que transmite tranquilidade. As pessoas percebem sua calma, sua paciência e sua firmeza. E isso naturalmente atrai. Não porque você esteja tentando causar essa impressão, mas porque a maioria vive presa à pressa. E você não. Você se libertou do excesso de ruído. Já não sente necessidade de provar seu valor o tempo inteiro. Não tenta controlar cada prazo ou cada acontecimento apenas para sentir segurança. Você permite que a vida siga seu curso e, ao fazer isso, cria espaço para que aquilo que realmente importa possa chegar até você. E existe um motivo para isso. As pessoas certas, os momentos certos e as oportunidades certas não respondem ao desespero de quem tenta forçar tudo. Elas encontram quem está preparado para receber. E essa preparação não se parece com esforço. Ela tem a forma da serenidade, do silêncio e da confiança. É a tranquilidade de viver sua verdade sem depender da aprovação de ninguém. Por isso, sempre que surgir novamente a vontade de controlar tudo, faça uma pausa, respire. Lembre-se de que a quietude não é sinal de fraqueza. Ela é uma forma de força muito mais profunda, capaz de exigir mais coragem do que qualquer agitação. E é justamente nesse estado que você se torna disponível para aquilo que realmente pertence ao seu caminho, em vez daquilo que tentava conquistar à força. No fim das contas, quando você deixa de perseguir tudo o tempo inteiro, aquilo que realmente importa começa a fluir. Não porque você desistiu, mas porque finalmente deixou de bloquear o próprio caminho. Você não nasceu para viver correndo atrás de tudo. Nasceu para aprender a confiar. Se esta mensagem despertou algo dentro de você, escreva nos comentários a frase "Eu deixo fluir". Que essas palavras sejam um lembrete para voltar à leveza, confiar no tempo da vida e permitir que aquilo que é seu encontre você. E, se você quer acompanhar mais conteúdos como este, inscreva-se no canal e ative as notificações. Obrigado por estar aqui. Sua presença faz toda a diferença. Nos vemos no próximo vídeo.